Não lhe parece crível a hipótese que o governo federal simplesmente deixou a quebradeira acontecer? Ele poderia ter evitado, com os instrumentos que Vossa Senhoria tinha e o Ministério também. Eu acho que precisa ser apurado. Isso é o que precisa ser apurado aqui na comissão. Foi isso aqui. Volto a dizer o que eu disse na minha audiência de custódia. Se isso aqui tivesse sido cumprido à risca, o 8 de janeiro não teria ocorrido. Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos, senhores parlamentares, membros dessa CPMI, senhoras e senhores, muito bom dia. Cumprimentando a todos, meu nome é Anderson Gustavo Torres, eu sou delegado de Polícia Federal desde 2003, fui secretário de Segurança Pública do Distrito Federal na gestão do governador Ibanez Rocha e ministro da Justiça e Segurança Pública do governo do presidente Jair Bolsonaro. Sou nascido e criado em Brasília, formado em Direito pelo CEUB, me especializei em Inteligência Estratégica pela Escola Superior de Guerra, lecionei na Academia da Polícia Civil de Roraima, na Academia da Polícia Militar do Distrito Federal, na Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal e sempre atuei de forma técnica e legalista. Quero dizer aos senhores e às senhoras, membros dessa CPMI, que estou aqui com espírito cooperativo, porque tanto quanto os senhores tenho todo o interesse em esclarecer os lamentáveis fatos do dia 8 de janeiro. Em todos os depoimentos que prestei, sempre me pautei na verdade e me coloquei à disposição das autoridades para cooperar naquilo que estivesse ao meu alcance para elucidação dos fatos. Quero reforçar que sempre tive uma atuação estritamente técnica e profissional nos cargos que ocupei. Entre 2019 e 2020, fui secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, nomeado pelo governador Ibanez Rocha, o qual sempre me proporcionou as melhores condições de trabalho. Dessa forma, conseguimos oferecer à sociedade resultados extremamente positivos, sendo o principal deles a queda contínua da criminalidade, que começou a ser sentida pela população, especialmente em relação aos crimes contra a vida, violência contra as mulheres, as crianças e pessoas vulneráveis. Os registros oficiais indicam que no primeiro ano em que estive à frente da Secretaria de Segurança, os crimes violentos contra a vida, como homicídios, feminicídios e latrocínios, caíram 13,9%. Nos 10 primeiros meses em relação a 2019 a 2018, a queda da criminalidade continuou até que em 2021 o DF registrou a menor taxa de homicídios dos últimos 45 anos. O feminicídio caiu em 56,6%. Os crimes contra o patrimônio, como furtos e roubos, seguiram a mesma tendência e caíram 32,9%. Agregamos inteligência artificial, integração das forças de segurança e ampliamos o monitoramento de câmeras. Em suma, meu trabalho na Secretaria do GDF sempre foi técnico, focado no interesse público e sem qualquer pretensão política. Não foi diferente no Ministério da Justiça, que assumi em 30 de março de 2021 e permaneci até 31 de dezembro de 2022. Foram 21 meses de intenso trabalho, onde focamos muito nos mais vulneráveis. Por exemplo, foram 12 mil prisões na Operação Maria da Penha, senadora Damares, de prevenção à violência contra a mulher e ao feminicídio. No combate ao tráfico de drogas, apenas em 2021 e 2022 foram apreendidas mais de 70 toneladas de cocaína. Durante a Operação Acalento, voltada para a proteção às crianças, foram atendidas mais de 12 mil vítimas, com 1.040 agressores presos e 129 mandados de busca e apreensão cumpridos. Os crimes contra as crianças e adolescentes eram de exploração, violência física, aliciamento, maus tratos e homicídios. Foi uma repressão dura e a sociedade foi quem mais ganhou. O governo federal transferiu, através do Ministério da Justiça, mais de 2,3 bilhões de reais aos estados e ao Distrito Federal para investimento em segurança pública. Entre 2019 e 2022, foram editados 48 atos entre leis e decretos para a criação de programas, planos voltados à segurança pública. Houve uma redução recorde nos homicídios no Brasil. Entre 2018 e 2021, a redução foi de 19,2%. Queda também de 57% no roubo a instituições financeiras. Quase dobramos o número de operações policiais no período da minha gestão, porém tudo feito sem espetacularizações e vazamentos seletivos. Este aumento das operações policiais fez crescer em 148% a apreensão de armas ilegais, 131% a apreensão de cocaína e tivemos mais de 172% em apreensões de maconha. Quando deixei o Ministério da Justiça, o Brasil estava em 18º lugar no ranking mundial de cibersegurança. Tinha subido nada menos que 53 posições. Tenho consciência de que no Ministério da Justiça eu servi acima de tudo o Brasil. Não sou político, nunca tive pretensão de ser candidato. Durante todo o tempo que permaneci no Ministério da Justiça, foquei no trabalho técnico para o qual eu estava preparado após 20 anos de experiências e estudos. Sempre agi dentro da lei, respeitando a hierarquia e a disciplina, que são os pilares da Polícia Federal.
Procurei dar o exemplo como ministro, respeitando a autonomia da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, nunca interferi em investigações ou assuntos internos dessas corporações. Nunca permiti que a polícia fosse usada para perseguir adversários do governo. Sei que pairam muitas dúvidas e muitas perguntas, por isso aproveito o tempo desta breve introdução, senhor presidente, para adiantar alguns esclarecimentos sobre fatos importantes. Após os levantamentos, os lamentáveis atos de 8 de janeiro, retornei tão logo foi possível ao Brasil e me apresentei à Justiça. Como é de conhecimento de todos, estive preso por 117 dias no Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar. No dia 10 de janeiro, durante uma busca e apreensão em minha casa, a polícia encontrou um texto apócrifo, sem data, uma fantasiosa minuta, que vai para a coleção de absurdos que constantemente chegam aos detentores de cargos públicos. Vários documentos vinham de diversas fontes para que fossem submetidos ao ministro. Em razão da sobrecarga de trabalho, eu normalmente levava a pasta de documentos para casa. Os documentos importantes eram despachados e retornavam ao Ministério, sendo os demais descartados. Um desses documentos deixados para descarte foi o texto, chamado de Minuta do Golpe. Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. Não sei quem entregou esse documento apócrifo e desconheço as circunstâncias em que foi produzido. Sequer cogitei encaminhar ou mostrar para alguém. Soube pela imprensa que outras pessoas haviam recebido documentos com teor semelhante e que esses circulavam inclusive pela internet. Esta é a verdade. Nada mais posso dizer sobre esse assunto. Também fui questionado sobre uma suposta operação da Polícia Rodoviária Federal, cujo objetivo seria cercear o direito ou atrapalhar o exercício do voto, especialmente no Nordeste. Gostaria de esclarecer que não houve interferência do Ministério da Justiça no planejamento operacional da PRF e que a informação recebida do diretor-geral era de que o planejamento do segundo turno tinha sido semelhante ao primeiro turno e foi executado sem alterações. Ninguém deixou de votar e o próprio TSE reconheceu isso. O comparecimento no segundo turno foi superior ao registrado no primeiro turno. Eu não tinha atribuição de vetar o planejamento operacional de qualquer instituição. Todas as informações que recebi na data de 30 de outubro indicavam que tudo estava transcorrendo normalmente, e isso acabou sendo confirmado pelas entrevistas de autoridades da Justiça Eleitoral logo após encerrada a votação. No dia 25 de outubro, fomos a Salvador, a convite do diretor-geral da Polícia Federal, para inspecionar as obras da Superintendência da Polícia Federal. Fomos recebidos pelo superintendente. Nós nos reunimos, conversamos sobre a obra e as eleições. Tratei também de vídeos divulgados pela internet, os quais um grupo criminoso dizia ter controle sobre eleitores. O superintendente disse ter conhecimento dos vídeos e esclareceu que a notícia ainda não havia sido confirmada na checagem. No período da tarde, visitamos as obras da superintendência, percorremos todos os andares. Foram tiradas fotos e há registros da visita. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal sempre tiveram respeitado a sua autonomia no período em que ocupei o Ministério da Justiça. Como ministro, eu nunca interferi no planejamento e no operacional dessas duas instituições. Nossa determinação sempre foi de reprimir a compra de votos e os demais crimes eleitorais. No dia 28 de outubro passado, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 5 milhões em dinheiro, que seria usado para a compra de votos. Isso foi amplamente divulgado, assim como o trabalho da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, que no primeiro turno ajudou na repressão a 1.378 crimes eleitorais e 352 prisões. Tudo isso foi feito com total transparência. Ninguém deixou de votar e o próprio TSE reconheceu isso no segundo turno. A Diretoria de Inteligência do Ministério da Justiça produziu uma planilha onde constavam os locais onde os candidatos Lula e Bolsonaro haviam obtido mais de 75% dos votos no primeiro turno, com o intuito de fazer um cruzamento e identificar possíveis crimes eleitorais nesses redutos. Esse documento não foi compartilhado com a Polícia Rodoviária Federal e, até onde eu sei, também não foi difundido nos canais de inteligência. Eu nunca questionei o resultado das eleições. Fui o primeiro ministro a receber a equipe de transição, no caso do atual ministro Flávio Dino, que seria meu sucessor. Entreguei relatórios, agi de forma transparente e sempre no sentido de facilitar. Durante a transição não foi registrado qualquer contratempo e tudo correu dentro da normalidade em relação ao Ministério da Justiça. Outro ponto que julgo importante trazer aqui é a minha participação na live ocorrida no dia 29 de julho de 2021, na qual o então presidente discorreu sobre a segurança das urnas eletrônicas. Quero registrar que fui convocado pelo ex-presidente para participar da live, que durou cerca de 2 horas.
Minha participação se deu nos minutos finais, quando li um documento público produzido pela Polícia Federal no âmbito de uma comissão convocada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, via chamamento público anual para que membros da sociedade civil e instituições se manifestassem sobre o processo eleitoral brasileiro. Sobre os fatos ocorridos no dia 12 de dezembro em Brasília, quando houve baderna, depredação e queima de ônibus no centro da cidade, a responsabilidade para reprimir tais atos era exclusiva da Segurança Pública de Brasília. Isso não é atribuição do Ministério da Justiça. Entretanto, quando fui informado da tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, imediatamente entrei em contato com o diretor-geral, que me informou ter acionado o Grupo Especial da PF para conter a crise e defender o prédio. Nós agimos com todo rigor em relação a esse episódio e em poucos dias os responsáveis foram todos presos. Em relação à tentativa de atentado no aeroporto de Brasília com um caminhão-tanque com explosivos, no dia 24 de dezembro, coloquei a Polícia Federal à disposição da Secretaria de Segurança Pública do DF para prestar todo o apoio necessário. Sobre os acampamentos em frente aos quartéis, esclareço, enquanto estive no Ministério da Justiça, a Polícia Federal teve total liberdade para monitorar esses acampamentos e, inclusive, foi noticiado que agentes federais identificados por manifestantes foram expulsos do local. Nunca houve omissão ou leniência de minha parte enquanto ministro da Justiça sobre esses acampamentos. Nunca houve qualquer impedimento para que fossem monitorados ou investigados. Quando reassumi a Secretaria de Segurança do DF, minha primeira ação foi tratar do desmonte do acampamento em frente ao Quartel-General do Exército. No dia 6 de janeiro foi realizada uma reunião com o comandante militar do Planalto, General Dutra, e a secretária de Ação Social do Distrito Federal, Ana Paula Marra. Também estava presente a Coronel Cíntia, que ocupava o cargo de subsecretária de Operações Integradas da Secretaria de Segurança. Nesta reunião, nós tratamos da retirada total do acampamento que ocorreria a partir do dia 10 de janeiro. Agora quero falar um pouco sobre o papel da Secretaria de Segurança Pública na formulação do Protocolo de Ações Integradas, o PAI. A Subsecretaria de Operações Integradas se reuniu com os seguintes órgãos no dia 6 de janeiro. A Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, o DETRAN, o DF Legal, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério das Relações Exteriores, a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento de Estradas e Rodagens, para traçar as medidas de segurança. Conforme a legislação distrital prevê, a Secretaria de Segurança tem a missão de funcionar como órgão central e integrador da segurança pública do DF, levando em consideração as atribuições e competências de cada força previstas em legislação federal e na própria Constituição. A Secretaria de Segurança Pública do DF não tem atribuição operacional. Nesta reunião, todos os presentes assinaram os compromissos, se comprometendo a cumprir as diretrizes do planejamento. Até o dia 6 à noite, eu não tive qualquer informação oficial indicando que haveria ações radicais no dia 8. Mesmo assim, o PAI seria colocado em ação nos seus mínimos detalhes. Esta era a determinação. Cabe ressaltar aqui, se o protocolo fosse seguido à risca, seríamos poupados dos lamentáveis atos do dia 8 de janeiro. O protocolo que os senhores podem ter acesso previa ainda a vedação da utilização por manifestantes de instrumentos capazes de produzir lesões corporais, danos ao patrimônio, como mastros de bandeiras, material de PVC, material metálico, madeiras, enfim, todo e qualquer material que pudesse causar algum dano. Também diz que as informações e orientações nele prestadas não impedem ou desobrigam instituições e órgãos e agências envolvidos a adotem medidas de segurança de sua competência durante o curso do evento. Importante ainda é lembrar que o Protocolo de Ações Integradas previa o fechamento da esplanada dos ministérios. O que posso afirmar com toda segurança é que houve falha grave na execução do PAI. Se tivessem cumprido à risca o plano, os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro não teriam sido consumados. Viajei de férias para os Estados Unidos com minha família no dia 6 à noite, após aprovar o Protocolo de Ações Integradas e enviar para todos os envolvidos. Não recebi qualquer informação sobre a possibilidade de atos violentos no dia 8. Esta viagem foi programada com antecedência e as passagens compradas em 21 de novembro. Comuniquei ao governador sobre minha viagem e informei ao secretário executivo, senhor Fernando de Souza Oliveira, que ficaria responsável pela secretaria em minha ausência. Se eu tivesse recebido qualquer alerta ou informe de inteligência indicando risco iminente de violência ou vandalismo, não teria viajado. No dia 8 de janeiro, acompanhei à distância os tumultos... Posso continuar aqui? Acompanhei à distância os tumultos em Brasília. Fiquei muito preocupado quando vi os atos de vandalismo sendo praticados e o protocolo sendo descumprido. Cheguei a passar mensagem do WhatsApp para o secretário em exercício, apelando para que impedisse que os manifestantes se aproximassem do Supremo, uma vez que o Planalto e o Congresso já estavam
invadidos, mas ele não conseguiu impedir. Retornei ao Brasil o mais breve possível. Desde que fui preso, nunca me neguei a cooperar com a Justiça. Entreguei as senhas do meu celular, da nuvem, do e-mail. Tomei a iniciativa de autorizar a quebra de meu sigilo telemático, fiscal, bancário e telefônico e continuo sob investigação e cumprindo fielmente as medidas cautelares determinadas. Reforço meu respeito à Justiça, ao trabalho do Ministério Público e sigo disposto a cooperar para que os repugnantes fatos do dia 8 sejam rapidamente esclarecidos. Finalizo reafirmando meu respeito ao Congresso Nacional e aos senhores e senhoras parlamentares, agradecendo a oportunidade de ser ouvido. Que a verdade prevaleça. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e vamos em frente. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado, senhor Anderson. O erro em relação à não execução do PAI, do Plano de Ação Integrada, o senhor deposita exatamente onde? Eu acho que isso é o que deve ser apurado, senadora. Eu sei que a Secretaria fez a parte dela. O plano, se a senhora quiser... A Secretaria fez a parte dela enviando o efetivo de militares suficiente para a Praça dos Três Poderes? Senadora, isso não é atribuição da Secretaria, como eu disse à senhora. A efetivo, se vai o choque, se vai o BOP, se vai canil, se vai helicóptero, tudo isso é trabalho da instituição Polícia Militar do Distrito Federal. Não é a Secretaria daqui, como eu disse. Eu sempre digo isso, e é importante entender. A Secretaria daqui não opera. Ela não tem um trabalho operacional. A senhora nunca vai passar na rua e ver uma blitz da Secretaria de Segurança. A senhora nunca vai acordar de manhã e ter uma operação da Secretaria de Segurança. Nunca. Ou é da Polícia Civil ou é da PM. A subsecretária Marília, por exemplo, ela chegou a fazer algum tipo de encaminhamento de informações ao senhor nesse período? Narrando que poderíamos ter atos graves, eu não recebi dela, nada. A Coronel Cíntia, por exemplo, no depoimento dela na Polícia Militar do DF, ela fala claramente que houve ineficiência, digamos assim, da Secretaria de Segurança Pública pelo não direcionamento de um efetivo para que fosse compatível aos alertas que estavam sendo recebidos. E as informações, na verdade, que eram caminhadas pelos vários serviços de inteligência, para além da ABIN, para além, por exemplo, dos órgãos de inteligência também da Secretaria de Segurança Pública. Porque... senhor Anderson, veja, ao longo desse processo de investigação, que a gente percebe de forma muito clara o que está ocorrendo. É cada um empurrando a responsabilidade para o outro. Alguém do serviço de inteligência diz, nós fizemos e demos os alertas suficientes, mas quem deveria executar o plano realmente não executou. O efetivo da Polícia Militar que deveria ser direcionado não foi direcionado. E é um fato, o Brasil inteiro acompanhou. Nós vimos aqui milhares de pessoas subindo a rampa, fazendo o que fizeram de baderna e um efetivo de militares muito pequeno. E a Polícia Militar do DF tem a responsabilidade de fazer esse serviço ostensivo. A Polícia Federal é uma polícia judiciária, como todos nós, na verdade, sabemos. Os outros órgãos fazem um acompanhamento ordinário. Mas, em caso excepcional, a Polícia Militar tem que fazer o seu papel. E o efetivo que foi direcionado foi um efetivo absolutamente abaixo, aquém daquilo que deveria ocorrer para conter a ação dos manifestantes aqui. A senhora está correta. A senhora está corretíssima. O plano estava aqui, estava feito. Daí em diante cada instituição fazer seu planejamento interno, devolver isso para a secretaria e operar no dia do trabalho, cada um fazer o seu. A senhora está correta. É o que cabe à corporação, é isso. Quem faz o acompanhamento de todo esse plano de ação integrada? O plano é feito pela Subsecretaria de Operações Integradas, pela Coronel Cíntia. Perfeito. Ela é a responsável por isso. Tenho certeza que nesse depoimento dela, senadora, ela deve ter dito que houve falha de quem é o responsável por montar as equipes, e não da Secretaria, porque ela sabe muito bem, ela é a Subsecretária de Operações Integradas. Ela não tem equipe. Ela não tem equipe para fazer. Eu volto a dizer à senhora, a senhora nunca vai parar numa blitz aqui da Secretaria de Segurança. A senhora nunca vai ver uma operação de 6 horas da manhã aqui da Secretaria de Segurança, porque aqui a Secretaria não opera, ela apenas integra os órgãos de segurança. Então,
Então, só para finalizar, presidente, mais uma vez, em relação, então, ao depoimento da Coronel Cíntia. A Coronel Cíntia que tinha a responsabilidade de fazer esse planejamento, digamos, então, que ela falhou em relação a esse direcionamento de atribuições. Negativo. Ela fez o planejamento, que fui eu corroborei esse planejamento. O planejamento é feito pela subsecretaria, passa pelo secretário executivo e o secretário de segurança valida. Eu validei esse planejamento que está aqui comigo. Se a senhora não tem, eu posso até deixar uma cópia com a senhora. Claro. Que eu acho muito importante. Na verdade, eu devo ter, mas o senhor pode deixar. Eu gostaria de deixar, porque nós temos outro aí, né? Porque eu tenho certeza absoluta, senadora, que se a senhora ler isso aqui, a senhora vai entender o que eu estou falando. O que ficou determinado foi isso aqui. Volto a dizer o que eu disse na minha audiência de custódia. Se isso aqui tivesse sido cumprido à risca, o 8 de janeiro não teria ocorrido. Então, o acompanhamento deveria ser feito pela Cíntia ou... O acompanhamento, sim, o acompanhamento de tudo, mas não é a Cíntia que diz, eu volto a dizer a senhora, se diz que se vai ter o grupo tal, quantos policiais terão, efetivo, viaturas, esse tipo de coisa, não cabe à secretaria. Cabe a quem? Então? Cabe às instituições. O que o protocolo colocou para a PM tem que cumprir. O que o protocolo colocou para a Polícia Civil tem que cumprir. Meios, efetivos, número de homens, é com cada instituição. Então, nesse caso, o secretário de Segurança Pública, exatamente nesse dia, porque, mais uma vez, senhor Anderson, o que o senhor coloca? Olha, tem várias ações. Mas o plano já está dizendo, é um plano de ação articulada, ela tem que ter um tipo de organicidade. Você tem a Cíntia, na verdade, que está lá nesse comando. Sim. Se não é ela, a quem é a responsabilidade de fazer esse acompanhamento, de exigir que cada um desses órgãos cumpra de fato o seu papel? Quando a senhora vê esse planejamento, tem o nome de cada um aí, o nome do responsável pelo Senado, pela Câmara, pela PM, tem o nome, tem o telefone, tem tudo aí. Quem coordenava? A parte operacional, nesse caso, na esplanada, ficou pela Polícia Militar do Distrito Federal. Não, então vamos lá. A parte de coordenação, então, ficou por parte da Polícia Militar do Distrito Federal. A parte de execução ficou por parte da Polícia Militar do Distrito Federal. Agora... Então, a Polícia Militar do Distrito Federal, senhor Anderson, mandou a quantidade de militares suficientes para conter a manifestação? Isso é que tem que ser apurado aqui, senadora. É isso que os senhores têm que chegar à conclusão, o que foi certo e o que foi errado. Eu estava fora do país, eu não posso dizer. Tá, mas o senhor saiu do país, senhor Anderson? Senhores, todos terão direito à palavra. O depoente vai responder a todos os questionamentos, mas nesse momento, quem tem direito de falar, quem está com a palavra é a relatora. Por favor. Pois não, senhor Anderson, me repita mais uma vez. Então, a Polícia Militar, a minha pergunta para o senhor é uma pergunta clássica, básica. A Polícia Militar, então, não enviou o efetivo suficiente para fazer o acompanhamento em relação à Praça dos Três Poderes. Eu acredito que, pelo que a gente viu nas imagens, faltou policiais ali naquele dia. Ou seja, o senhor sai do país 2 dias antes, cumpre, na verdade, umas férias, não é? Que acaba sendo algumas coincidências que a gente precisa entender. Quer dizer, o senhor sai do país 2 dias antes, aonde do período de 2 de janeiro ao período de 8 de janeiro, vários alertas eram enviados, e aí nós recebemos que o Saulo, que é da ABIN, ele falou claramente que isso ocorria. O senhor participava de alguns desses grupos, inclusive do grupo de fusão, que também recebeu esses alertas. O senhor do país 2 dias antes, como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que tem a responsabilidade da ação ostensiva em relação à Praça dos Três Poderes. A senhora dizendo, não, a culpa não é minha, a culpa é da Polícia Militar, que estava dentro da própria organização da Secretaria de Segurança Pública. Esse é o fato. Agora, o que está acontecendo, presidente, aqui, ao longo dos trabalhos dessa comissão, é que nós estamos ouvindo pessoas do Serviço de Inteligência, nós estamos ouvindo pessoas da ação mais ostensiva, e a falha é sempre a mesma. Eu mandei alerta, eles não cumpriram. Quem está do lado que deveria cumprir, que é a ação ostensiva, diz, olha, eu não estava aqui no Brasil, eu estava fora do Brasil, era para a Polícia Militar fazer e não fez. Então fica, na verdade, o jogo de responsabilidade, que a gente vê, foi um cenário que nós acompanhamos, de destruição da sede dos três poderes do país, que claramente, presidente, veio sendo alimentado ao longo dos anos anteriores. Veja, senhor Anderson, nós tivemos o 12 de dezembro. No 12 de dezembro, numa tentativa de invasão à sede da Polícia Federal, não houve a prisão de nenhuma só pessoa. O senhor disse que houve depois. Houve semanas depois, mas naquele momento nenhuma. Ou seja, de forma conflagrante ali, nenhuma. Essa é a realidade. E aí nós temos um serviço de inteligência que dá alerta. O Brasil inteiro, na verdade, acompanhou os vários alertas que foram apresentados. O dia 12 de dezembro, que era um dia emblemático, com o dia, inclusive, da diplomação do atual presidente da República, num cenário conflagrado, porque foi um cenário que nós acompanhamos, nenhuma ação foi feita.
E veja, pelas informações que eu obtive, não se tinha, por exemplo, a prática de levar preso para sair da Polícia Federal, que aconteceu naquele momento, deputada Jandira, aonde um indígena foi colocado na saída da Polícia Federal, criou uma celeuma, e nenhuma sequer pessoa de fato foi presa. Esse é um cenário que de fato nós vivenciamos. Então, presidente, a gente pode até não ter um resultado com os depoimentos, mas com toda certeza, com as quebras, com o cruzamento de dados e com as informações que chegarem a esta comissão e que estão chegando a esta comissão, de fato nós chegaremos a esses responsáveis e esse relatório será de fato um relatório conclusivo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Seria razoável esperar uma reação mais contundente e proativa por parte do Ministério da Justiça, dado que no dia 7, no sábado, já havia a confirmação de que haveria invasão de prédios públicos? Eu acho que principalmente na questão da transmissão das informações, senador. Eu acho que para nós da Secretaria de Segurança, está certo que eu não estava aqui no dia 7 e no dia 8, mas eu acho que faltou informação. E nós montamos, inclusive, uma célula de inteligência na Secretaria de Segurança. A célula de inteligência é uma mesa com todas as equipes recebendo informações online. Então, com essa célula montada, eu acho que, e as informações chegando, acho que a gente teria uma maior efetividade aí, principalmente as forças de segurança do DF. Reforçando ainda mais, diante desse cenário, não lhe parece crível a hipótese que o governo federal simplesmente deixou a quebradeira acontecer? Ele poderia ter evitado? Com os instrumentos que Vossa Senhoria tinha e o Ministério também. Eu acho que precisa ser apurado. Isso é o que precisa ser apurado aqui na comissão. Para concluir. Deixa eu só fazer a última pergunta, que já responde junto, então. Vossa Senhoria saberia nos explicar por que razão se deixou de publicar a portaria 272 de 2023 apenas no Diário Oficial do dia 10 de janeiro de 2023 e não numa edição extraordinária do Diário Oficial do próprio dia 7? Será que o Ministério da Justiça não queria chamar a atenção de ninguém para a gravidade dos fatos? Que só foi publicado dia 10. Pois é. Enfim, difícil responder. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, doutor Anderson. Trabalhamos juntos, uma felicidade tê-lo aqui para esclarecer os fatos. É a primeira oportunidade que o senhor tem para se expressar sobre essas narrativas e trazer a verdade. O senhor está sendo responsabilizado sem ter responsabilidade. O senhor ficou preso por tanto tempo sem ao menos ter uma denúncia que impute crimes contra o senhor. Vamos destrinchar essas responsabilidades. Os decretos do Distrito Federal 39.610 de 2019, 40.079 de 2019, estruturam a segurança pública. Eles colocam que a responsabilidade da segurança pública é por integração, planejamento e coordenação. E ainda vedam que a segurança pública adentre a autonomia das forças de segurança das polícias. Em nenhum momento fala em emprego e execução operacional pela Secretaria de Segurança. Eu pergunto ao senhor, doutor Anderson, qual o tamanho, qual a quantidade do efetivo policial operacional da Secretaria de Segurança do DF? A Secretaria de Segurança do DF não tem efetivo operacional, doutor Ramagem. Ela atua coordenando e integrando as forças de segurança. Perfeito. Zero de efetivo operacional nenhum sob seu comando, sem capacidade de emprego algum, mas planejar a Secretaria de Segurança tem competência. O senhor elaborou o protocolo de ações integradas. Quando foi e qual a extensão dele? Ele foi elaborado ao longo da semana, com os dados que iam chegando, culminou com uma reunião no dia 6 pela manhã, com todos os órgãos envolvidos no planejamento, e foi assinado por mim às 15h28 da tarde de sexta-feira, dia 6. Doutor Anderson, se as instâncias distritais e federais tivessem atendido ao plano de ações integradas da Secretaria de Segurança, teria acontecido o 8 de janeiro? Da forma com que o plano foi concebido, da forma com que está colocado aqui, com certeza não. O senhor registrou no depoimento à Polícia Federal ter frequentado o Palácio do Planalto por cerca de 2 anos e conhecer a estrutura de segurança, que considera um dos prédios mais protegidos de Brasília, que estranha a facilidade com que os manifestantes invadiram e depredaram o Palácio do Planalto. O senhor confirma? Confirmo. Um dos prédios mais seguros do Brasil. Ou seja, o senhor não tem efetivo operacional nenhum, zero, só planejamento e gestão sem adentrar a autonomia. O senhor sabe qual é o efetivo do batalhão da Guarda Presidencial e do regimento de cavalaria da Guarda Presidencial? Não tenho ideia. Certo? Eu elucido o senhor, doutor Anderson.
Cada um desses batalhão e regimentos tem 2 companhias. Cada companhia tem 200 militares, portanto, um total de 800 militares. No 8 de janeiro, eles só empregaram um pelotão de 30 militares, nem 5% do efetivo deles. De quem? Para todos. Isso é uma pergunta retórica, não é para o senhor. De quem foi essa omissão? O senhor conhece a Força Nacional de Segurança Pública? Ela é vinculada ao MJ, Administração Pública Federal? Positivo. O senhor tem ciência das atribuições da Força Nacional de Segurança? Positivo. Eu vou aqui elucidar para todos. Decreto 11.348, de 1º de janeiro de 2023. Estrutura do Ministério da Justiça. Artigo 26. A Força Nacional de Segurança Pública compete atuar na preservação da ordem pública, na incolumidade das pessoas e do patrimônio. Doutor Anderson, os prédios dos 3 poderes fazem parte da estrutura do patrimônio federal ou distrital? Federal. Nós recebemos ofício aqui, que nós fizemos um requerimento aprovado à Força Nacional para enviar com o efetivo mobilizado para a posse presidencial e para o 8 de janeiro. Na posse presidencial, 445 policiais militares. Para o 8 de janeiro, 296 policiais na Força Nacional. Alguém viu a Força Nacional trabalhando no 8 de janeiro? Auxiliando a Polícia Militar no 8 de janeiro? Não. Foram mobilizados e onde foram empregados? Doutor Anderson, o argumento central para a sua prisão foi a suposta omissão. Mas chegou ao nosso conhecimento um ofício do diretor-geral da Polícia Federal, no dia 7 de janeiro, véspera do 8 de janeiro. O diretor-geral da Polícia Federal disse: expressamente no dia 7 de janeiro foi realizada uma reunião na sede da Secretaria de Segurança Pública do DF, com representantes da Secretaria, com representantes da Direção-Geral da PF, Diretoria de Inteligência da PF, Comando de Operações Táticas da PF, Polícia Militar, definindo diretrizes, transmitindo conhecimento. Houve omissão da Secretaria de Segurança para o 8 de janeiro, doutor Anderson? Não houve omissão, deputado Ramagem. Como eu disse, o planejamento ficou assinado, ficou determinado, as diretrizes, as matrizes de que cada um tinha que fazer, ficou pronto. A Secretaria cumpriu com o papel dela. Muito bem. No ofício da PF, retornando a ele, ofício 05 de 2003, encaminhado ao senhor Flávio Dino, ministro da Justiça, eles solicitam que o trânsito de veículos seja impedido para evitar maiores incidentes e atos de vandalismo. Esse impedimento de trânsito estava constante do seu planejamento de ações integradas? Estava, sim, senhor, e foi cumprido. Foi cumprido além do que foi pedido. Eu digo que houve a previsão, o fechamento da esplanada dos ministérios, fechamento do trânsito de veículos na via S1, na altura da Alça Leste, até a via L4 Norte, impedindo o acesso à esplanada dos ministérios e ainda as vias N1 e S1. Então, senhor Anderson, está claro aqui que a incompetência, as omissões do 8 de janeiro não foram do senhor. O senhor, dentro da sua competência, o senhor executou o planejamento e fez diversas reuniões, inclusive com os entes federais. O senhor ficou preso por cerca de 4 meses, enquanto os ministros de Estado do governo Lula, MJ e GSI, se encontravam no 8 de janeiro dentro de seus ministérios, assistindo de camarote, alertados previamente, dias anteriores do que iria acontecer, sem nenhuma providência, sem fazer nada. O senhor ficou preso, doutor Anderson, porque o senhor era o secretário de Segurança distrital e havia sido ministro de Estado do governo anterior, do governo Bolsonaro. O senhor ficou preso para a prática de fishing expedition, para irem atrás de ilícitos que não haviam, que não se tinham qualquer conhecimento ou qualquer evidência. Doutor Anderson, essa é a triste realidade em que vivemos no nosso país, que se diz democrático, mas que tem claramente um viés autoritário, caminhando para uma ditadura, que empregam censura, criminalizam manifestações e persegue a oposição democrática. Nós estamos aqui conseguindo trazer a verdade, o senhor nos auxiliando nessa verdade,
para poder responsabilizar a todos por esses crimes que estão acontecendo. Muito obrigado.